Olá pessoal, meu nome é Maurício, sejam bem-vindos ao meu canal. E o meu canal no YouTube, ele se propõe a falar sobre livros de literatura, de história, de filosofia. Então, livros que se propõem a falar sobre as ciências humanas de uma forma geral. Não somente para uma formação humana, né, para nós entendermos mais desse mundo, né, das humanidades, mas também para você que vai fazer o Enem, que deseja estudar, que deseja saber um pouco sobre as resenhas de livros ou aulas que seja para influenciar a sua vida de estudos para o seu vestibular, né? Então, hoje eu vou falar sobre a educação do caráter do Padre Gillet, certo? Esse meu livro, ele é da editora Agir, ele é um pouco antigo, de 1956, já tem uma nova versão, mas essa é a resenha que eu decidi fazer sobre esse livro, né, que eu acho interessante e eu acho muito atual os conceitos que ele coloca aqui, embora seja uma palavra um tanto quanto difícil e abstrata, né, a palavra caráter, mas eu acho interessante colocar aqui em discussão. Bom, esse livro, ele foi escrito por um padre, né, o nome dele é Martin Stanislau Gillet. Ele foi membro da Ordem Dominicana, ele foi membro também da Ordem dos Pregadores, certo? Ele é francês, né? Foi bispo, ele foi professor, né, de faculdade, ele foi ainda um pouco antes aluno do teólogo católico Garrigou-Lagrange, eu acho que alguns de vocês já devem saber, né? Ele é um que falava sobre as vias de santificação, etc. O padre Gillet também, ele traduziu a Suma Teológica de Tomás de Aquino para o francês, já que ele era francês, não é isso? Bom, ele tem uma vida biográfica e intelectual muito interessante, né? E também produziu alguns livros sobre o catolicismo e a virilidade masculina, né, das pessoas ali que viviam. E uma dessas obras é a Educação do Caráter, que também trabalha a virtude da fortaleza dessa humanidade, né? Que ali naquela época que se trabalhava, e era importante colocar na discussão, uma vez que meninos católicos possuíam uma certa fragilidade, né, na sua concepção humana. Bom, o livro ele inicia com uma pergunta muito simples: o que é o caráter? O caráter, ele são convicções, são princípios, são valores que nós acreditamos para a nossa vida. Esses princípios, eles, acima de tudo, uma vez que entendidos, eles precisam ser praticados. Então, o caráter não somente é uma teoria sobre o que nós achamos sobre os valores da vida, e seja aqui os valores não somente filosóficos, mas também valores doutrinais, religiosos, mas a prática desses valores, a prática desses princípios. Uma vez que, contrariamente às pessoas que não têm o caráter, a virtude do caráter, são pessoas que não conseguem colocar em prática, né, esses princípios, né? Ou então não conseguem ou não têm a força necessária para poder praticar essas doutrinas, esses princípios, né? Então veja que o caráter ele tem muito a ver com a vontade, né? A vontade que é uma energia para poder colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos, né? O filósofo do século XVIII, Immanuel Kant, né, colocou uma diferença muito, muito clara entre desejo e vontade. Desejo é aquilo que é da condição humana, um instinto animal, né? Todos nós sentimos desejos concupiscentes, né? Desejos da carne, e isso é inevitável, né? São sentimentos inescapáveis para a condição humana. A vontade, ela tem a ver com o exercício racional que nós colocamos para a nossa vida.
Então, a vontade é uma escolha deliberada para praticar tudo aquilo que acreditamos. Então, caráter e vontade são dois conceitos que comungam numa mesma definição, né? Tanto é que ele coloca como definição do caráter ser fiel às suas convicções e se esforçar a todo custo por pautar elas a sua conduta prática. Então, o caráter nada mais é do que esse exercício, né, para se colocar em prática em relação a toda essa expressão da vontade. E esses atos, eles se desenham sobre uma característica humana que vai condicionando o homem a ser cada vez mais homem. Por isso que logo no começo, quando eu falava sobre o livro, eu falava sobre a condição masculina, né? A virilidade nada mais é do que uma força, né, natural, ou ainda uma força disciplinar que se coloca em prática todos os dias. E por isso se desenha uma virtude, né, sobre o ser da pessoa, né? Sabemos que, através de Aristóteles, que virtude nada mais é do que uma prática, é um hábito que se torna, né, no dia a dia uma excelência durante uma virtude completa, certo? Então, ele coloca também algumas condições e alguns conceitos em relação ao caráter para a gente definir um pouco. Só o escravo, ele não é livre. O escravo não consegue ser livre por conta de uma condição de caráter. Ele não consegue sobrepor sobre um desejo, porque não está lapidado o exercício da vontade sobre ele, né? Então, a ideia em que a inteligência racional nos eleve a uma condição humana é justamente condicionar a nossa vontade a uma coisa que o corpo não quer. Essa que é a sacada que o livro, por várias vezes, coloca numa condição moral, numa condição espiritual, né? O livro, como é evidentemente de um padre, escrito por um padre católico, é óbvio que tem a concepção de trabalhar a ideia de uma ideia cristã, né? Uma concepção mais espiritual. Então ele coloca isso como noção, né? Para entendermos o caráter da vontade. Esse caráter, ele precisa ser também solidificado sobre 3 concepções, né, que sustentam esse caráter como uma coisa sólida. Ele precisa ser imutável. Esses princípios e valores, eles precisam ser imutáveis. Eles precisam ser eternos, né? E esses princípios, eles precisam ser, de certa forma, intransferível em relação a outras pessoas e circunstâncias. Por exemplo, esses valores, eles não dependem de pessoas, eles não dependem de locais e não dependem de tempo. Não à toa que os seus valores, eles não precisam mudar por conta de pessoas que estão ao seu redor, né? Os seus valores, eles não precisam mudar só porque você mudou de localidade. Os seus valores, eles não precisam mudar só porque você mudou você passou 10, 30, 40 anos longe desses valores. Os valores, eles são eternos. Então, eles não dependem de pessoas, não depende de um tempo, não depende de um espaço. Os valores, eles precisam ser solidificados de uma forma universal, de uma forma eterna e de uma forma imutável. Isso é o caráter. Ao passo que pessoas que não têm caráter são pessoas que mudam de valores através de pessoas, mudam de valores por causa
de alguns ambientes públicos, mudam de valores por conta de um tempo. Então, isso é uma pessoa que não tem caráter, né? Não à toa, algumas personas, né, do mundo são cobiçados por conta de ter valores muito solidificados. Como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ele é muito cultivado pelo universo masculino por justamente ele ter valores solidificados, que não depende de espaço, que não depende de pessoas, que não depende do tempo, né? Então, segundo o padre Gillet, ele caracterizaria um exercício fortemente cultivado pelo caráter. Então, Michael Jordan, Michael Phelps. Então, temos alguns personagens que são cultivados por justamente apresentar uma vontade disciplinar muito forte, que expressa o caráter da pessoa como um caráter forte, verdadeiro, né? Como um caráter disciplinar, né? Que tem um foco e um objetivo. É claro que no livro não dá nomes, e eu estou só citando aqui alguns personagens que nós temos, para justamente fazer uma conexão com o mundo real. O caráter também é colocado em alguma medida sobre, como eu falei, uma pegada um pouco mais espiritual. Ele fala que nós herdamos a moléstia do pecado através do pecado original, e por isso temos uma inclinação para o mal muito mais forte, né? A gente tem essa, digamos assim, que ele chama de doença moral, a febre moral, que é a concupiscência dos olhos, da carne, né, e da vida como um todo. Mas o caráter, ele se revela à medida que negamos toda essa condição humana, né? Porque diante a liberdade que Deus nos deu, nós somos livres para escolher também não fazer algo. Ele coloca a condição entre o animal e o homem, é que o homem, ele, pelo fato de ter uma característica racional, e Aristóteles falou isso 4 séculos antes de Cristo, e até hoje a gente repete, né, que o homem é um animal racional. O homem, ele escolhe deliberadamente fazer aquilo que ele está sentindo ou não. Um passarinho, ele não é livre. Ele não escolhe não voar. Um passarinho, ele não escolhe fazer o que ele quer. Ele é obrigado, porque ele nasceu com essa condição e ele não pensa, né? O passarinho não consegue andar, se ele quiser, para qualquer lugar. Ele só voa porque é a condição animal dele. Então, essa liberdade que ele fala sobre a nossa vida é justamente a escolha de fazer o bem e a escolha de fazer o mal. Por isso que é necessário uma certa inteligência e é necessário sobrepor essa condição da carne através do caráter, certo? Por isso, o domínio sobre si revela o caráter que existe em nós, através de uma prática exercitada pela razão e que dá o nome à vontade do nosso coração. Bom, esse é o resumo da obra sobre o padre Gillet. Eu espero que vocês tenham gostado, e é basicamente essas coisas, essas falas que tem no livro, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigado.